Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 17 e 18. Mas antes de eu ler, eu quero te pedir que se inscreva no meu canal. Se você gostar, curte aí para ajudar e também compartilhe aí, ajude este trabalho que é para a glória de Deus. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Engrandecido seja Deus. Neste texto, a epígrafe diz: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Este texto fala do encontro de Paulo com o Senhor Jesus. Paulo estava indo a caminho de Damasco, de Jerusalém, que fica mais ou menos 240 quilômetros até Damasco. E o objetivo de Paulo era perseguir, era prender os cristãos. Olha isso, irmãos, Paulo era muito zeloso na religião dele, o judaísmo. Mas naquele dia, o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo. E aqui nesses dois versículos, nós vemos que o irmão Saulo, que depois vai ser chamado Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve a sua visão, digamos assim, espiritual restabelecida. Foram como que umas escamas que saíram da sua vista. Ele ficou cego durante 3 dias. Mas aqui eu já quero ir para o final desta mensagem. Paulo estava cego espiritualmente. Paulo estava lutando contra o Evangelho de Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos, o povo de Deus. Quantos estão rejeitando o Evangelho? Quantas pessoas estão perseguindo o Evangelho? Como diz no versículo 5, quando Jesus falou com ele, quando Jesus disse assim: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha isso, irmãos. Então Paulo estava se debatendo contra o Evangelho. E não adianta a pessoa se debater, a pessoa resistir ao Evangelho, porque Deus, ele tem um propósito na vida do ser humano. Então, quanto mais a pessoa se debate, quanto mais a pessoa rejeita o Evangelho, rejeita os cristãos, a pessoa está rejeitando Jesus, o próprio Deus. E a pessoa só tem a perder. A pessoa, ela não tem a salvação em Jesus Cristo. Mas, se você crê nesta mensagem, crê na pregação do Evangelho, que é sobre a poderosa palavra de Deus, e se arrepender de seus pecados e receber esse Jesus como único, suficiente e eterno e exclusivo Salvador, você vai ter a vida eterna, você vai ter a salvação por Jesus que te ama, que morreu e ressuscitou. Portanto, assim como o apóstolo Paulo teve a sua visão restabelecida, a visão espiritual, não é a visão carnal, a visão que a gente enxerga, não, a visão espiritual, a visão sobre as coisas de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo, e você vai ver as coisas de Deus, você vai crer nas promessas do Senhor, nas coisas maravilhosas, as coisas celestiais. As coisas aqui da terra, irmãos, são passageiras. A gente precisa, não é verdade? Mas são coisas passageiras. Mas as coisas celestiais, as coisas do céu, elas são eternas. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela alimenta o teu espírito, ela alimenta a tua alma para você vencer as lutas, para você vencer as tentações. E a gente só consegue através do Espírito Santo. A gente só consegue pela nossa visão espiritual. Que você possa crer nesta mensagem da poderosa palavra de Deus. Eu agradeço a sua atenção e que Deus te abençoe.